Bom, a Caixa lançou hoje, Caixa Econômica, uma linha de crédito imobiliário atualizada pela inflação. Ontem até a gente adiantou alguns pontos para a gente começar a entender, para ver até se interessa isso para nós ou não. O novo financiamento vai reduzir os juros para a compra da casa própria. Você vê aqui no texto do Eufrides Júnior. A Caixa anunciou uma nova linha de crédito para casa própria, com juros entre 2,95% e 4,95% ao ano. Isso mais a inflação oficial do país, que é medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse índice identifica todo mês a variação dos preços no comércio. O novo modelo de crédito imobiliário da Caixa estará disponível a partir da próxima segunda-feira para novos contratos e poderá ser usado para financiar até 80% do valor de imóveis novos e usados, com prazo de pagamento em até 30 anos. Atualmente, os contratos são corrigidos pelo TR, a taxa referencial. Esse índice está ligado, por exemplo, ao rendimento da poupança. Hoje, a Caixa Econômica Federal ela oferece uma taxa que vai de TR mais 9,75 até 8,5. Essa taxa é a taxa básica. O 8,5 é para quem tem as maiores relações e menor risco de crédito. Nós vamos passar a oferecer também uma linha em IPCA que começa a 4,95 e chega a 2,95. Agora é o cliente que vai escolher entre o modelo atual que cobra juros ao ano mais o TR e o novo modelo com juros anuais mais o IPCA. O presidente da Caixa até apresentou uma simulação. Ao financiar 80% de uma casa de R$300 mil por 30 anos, a modalidade atual de crédito tem prestação de R$ 3.168 por mês. E o modelo novo, corrigido pelo IPCA, terá prestação mensal que varia de R$ 1.566 a R$ 2.050. Isso dependendo do perfil do cliente e do relacionamento com a Caixa. Você tem uma queda de 35% se você for para a taxa do IPCA mais cara. Se você chegar no IPCA de 2,95, você chega a uma redução de 51% na prestação. Por enquanto, outros bancos ainda estudam o uso do IPCA como índice de correção dos contratos. Olha, gentilmente, doutor Marcelo Tapai, que é advogado especialista em direito imobiliário, está aqui conosco. Marcelo, muito obrigado por vir aqui no nosso estúdio, muito grato, prazer em conhecê-lo. Eu é que agradeço o convite. Obrigado. Marcelo, essas medidas, na sua opinião, podem aquecer o mercado imobiliário? É mais espuma e pouco, assim, pouco. Que avaliação você faz? Ela pode aquecer o mercado imobiliário, mas a preocupação é como ela está sendo vendida. Então, a questão numérica que foi exposta agora pelo presidente da Caixa, que isso vai reduzir em 35% o valor do financiamento, 50% o valor do financiamento, não é bem assim. Ah, não é bem assim? Não é bem assim. Ah. Por quê? Na verdade, ele está tratando só a questão da taxa de juros que é cobrada pelo banco, mas ele esqueceu de incluir os 3,5%, 4% do valor de IPCA que não tem hoje. Que é a inflação. Que é a inflação. Então, o que você tem hoje, o modelo de hoje, a taxa de juros é em torno de 7,5% a 8%, aquilo está estabelecido e aquilo que o cliente vai pagar de hoje até o final do contrato. E se eventualmente houver um aumento muito grande da inflação, vai haver um aumento da taxa referencial ATR que vai fazer um ajuste de correção nesse valor. Só que essa taxa da TR ela é sempre muito menor do que o IPCA, que é o índice da inflação oficial. Hoje a TR é zero. Pegando o mesmo exemplo que o presidente da Caixa passou, se você tem um financiamento, uma taxa de financiamento de 8%, 8,5%, pelo TR, que eu não vou ter correção mensal de valores, e eu pegar essa outra proposta aí de 5%, mais 3,5%, 4% do IPCA, vai dar os mesmos 8,5%, 9%. Então, você está trocando 6 pelo meia dúzia com um agravante. Qual que é o agravante? Um financiamento imobiliário é sempre um financiamento de longo prazo, 15, 20, 30 anos. Para você entrar num financiamento corrigido pela inflação, você vai ter que acreditar que a economia do país vai permanecer uma maravilha durante os 30 anos. Então, isso é sempre um risco muito grande para o comprador, para o consumidor. A partir do momento que ele opta pelos juros de 8%, que é um juros escorchante, grande, enorme, mas pelo menos ele está sabendo qual que é o valor da prestação mensal dele. Aí, nesse caso, não vai saber? A prestação ele vai, mas ele não sabe quanto é a correção, que vai agregar a prestação. Então, aí que está o... Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu vou pagar uma prestação, eu vou R$1.000,
Eu vou pagar, então, uma taxa de juros de mais ou menos 4,5% em cima. 4,5% em cima. Mais a inflação do período. Mais a inflação do período. A inflação do mês. A inflação do mês. A inflação média do IPCA, que é 3,5%. Então, peraí. Deixa eu entender, porque eu também sou leigo no assunto. Eu pago R$1.000 de prestação. Eu pago 4,5% ao ano. Ao ano. Aí eu vou ter que juros. dividir, então, o juro em 12, não é isso? 12 vezes. A conta não é tão objetiva, mas menos, é isso. Mais ou menos. Aí eu tenho que dividir a inflação também em 12. Também, você vai ter que pagar a inflação do mês também. E somada a inflação mais a taxa de juros, dá o que é hoje. Com o agravante de que, com esse IPCA variável, se você levar em conta que a economia do país pode mudar e a inflação pode subir muito, gera um risco muito maior para quem está comprando o imóvel. Porque se a inflação sobe muito, vai subir também a prestação, minha prestação vai da cada subir a prestação. Embora os juros, a taxa de juros permaneça pequena em 4%, o IPCA pode ir a 10%, 12%, 15%. Mas então ele enganou nós nessa história aí, pô. Eu acabei de ser enganado aqui pelo presidente da Caixa, pô. Eu não sei se o termo seria enganar, mas a forma como a coisa é vendida não é tão absoluta. Eu estou falando aqui como um cidadão, estou olhando aí, o cara me contou uma história agora, pô. Então amanhã eu preciso ligar para ele. E o que a gente tem que levar em consideração também é que a gente vive hoje um período de maior retomada de imóvel pelos bancos. Sim. Então, os bancos hoje porque as pessoas não conseguem pagar. Não conseguem pagar. Os bancos têm um estoque muito maior do que as maiores incorporadoras do país. Eles pegam de volta, levando em conta que você tem um modelo de financiamento previsível, no qual o cliente sabe quanto ele vai pagar a prestação sem susto futuro. Agora, se você agregar a essa parcela dele, essa possibilidade de você haver uma disparada da inflação. Aí eu não consigo pagar a prestação da casa própria. Eu não consigo pagar a prestação da casa própria. Aí vem o banco e toma. O banco vai tomar. Levando-se em conta também que a economia do país, ela não é só... o que acontece aqui no país não é só em virtude do que o país faz, mas você leva em conta também toda a economia global. Crise global pode afetar a economia do Brasil. Mas a economia global não está muito, vamos dizer assim, animada, mas nós estamos com uma taxa de inflação de 3 e pouco, menos de 4%, 3,80%. Nesse cenário, sensacional, 4 mais 3,5%, 7,5%, é exatamente o que ele falou. A conta fecha. Mas e se amanhã a inflação for de 5%, 6%, 7%? Vai ficar muito maior. E quando você tem um período de crise... Está me lembrando daquele período lá atrás, lá do seu tempo, do chamado Sistema Financeiro de Habitação. É o SFH. O SFH. Que aí você pagava e era subido e de acordo com a inflação. Naquela época tinha o resíduo também, que acabava sendo maior do que o valor do imóvel. Então a pessoa pagava todo... Mas tinha um fundo que pagava o resíduo. A discussão era bastante grande, mas na verdade quem pagava a conta no final de tudo era o comprador do imóvel. Então o pessoal que ouviu isso tudo, está pensando em comprar uma casa própria, o que ele faz? Ele tem que fazer uma análise. Então esse sistema talvez ele seja muito interessante, muito bom para quem vai fazer um financiamento de curto prazo. Curto prazo. Curto prazo. Onde as variáveis... Onde o que seria curto prazo? 10 anos? 5, 6. 5, 6 anos. 10 anos já é médio, para mim começa a ser um médio para longo prazo. Porque a volatilidade da economia ela ocorre em período menor. Então tem que fazer uma análise disso, ver as condições financeiras dele, porque também, além da inflação, você tem a questão, o salário ele sobe de acordo com a inflação? Não sobe, tem um achatamento, às vezes não. Então toda essa conta tem que ser levada em consideração. Para um financiamento de longo prazo, eu particularmente, se fosse fazer um financiamento, eu optaria por algo mais conservador, onde o risco e o susto seria menor. Sei, que é o modelo antigo. Que é o modelo antigo, o modelo atual. Ou seja, é a taxa de juros corrigida pela TR, é isso? A taxa de juros corrigida pela TR. Pela TR. O que me preocupa nisso tudo é a forma como a coisa é anunciada. Então, percebe-se claramente que há um interesse em vender algo que é um pouco diferente do que foi vendido. A forma como foi falado, foi dito de forma clara, os juros vai ser só 4%. Não, você esqueceu de falar que tem o IPCA também, que soma esses juros. Então, eu não sou uma pessoa que acredito muito em boa intenção de banco. O banco oferecendo um negócio como sensacional para ganhar menos, para mim soa como estranho desde o começo. Mas esse banco aí é a Caixa Econômica, pô. Mas é banco. É um banco público. Mas ele pertence ao povo brasileiro. Mas ele age como banco e ele tem opção de lucro. E, na verdade, esse é um outro grande problema no Brasil. Embora as pessoas dizem, mas a taxa de juros abaixando vai aumentar a concorrência. Como que você tem concorrência com 5 bancos? Você tem um cartel, na verdade, né? O que nós temos no Brasil são 5 bancos principais, que tem 85% do volume de dinheiro. Então, você não tem concorrência. E você percebe historicamente que quando um dos bancos aumenta os juros ou diminui os juros, os outros acompanham mais ou menos no mesmo patamar. Você não tem uma diferença de um banco cobrando 10 outro cobrando 8. Então, a questão que precisa ser arrumado talvez não seja só essa nova ideia de
de mostrar uma coisa que não é bem a realidade, mas efetivamente fomentar a competição entre os bancos para que você consiga ter uma oferta melhor, com maior qualidade do crédito. Marcelo, muito obrigado pela sua gentileza. Muito grato. Eu é que agradeço. Muito obrigado.